Uhum. Já falando em referência, Regiane, me fale, quando você chega lá, fala, né, que é brasileira, tem alguma relação com o futebol? Provavelmente ele tem, né? Eles falam, eles são apaixonados também por esporte, porque eu conheço do futebol, né, das seleções, né, dos atletas, mas como que é isso lá? No dia a dia, tem? Tem. Eles perguntam muito dessa questão do futebol, perguntam se eu jogo. E não somente do futebol, mas eu acho que os outros estereótipos brasileiros também, como samba. E tudo mais. Então, eles sempre perguntam e pedem para dançar. Mas tem um pouco desse estereótipo, sim, né? Então, Brasil para eles é Pelé, Neymar. Uhum. Então, tem sim. Legal. E também das guerras, assim, né? Porque aqui para nós é uma coisa bem distante, né, da nossa cultura. Teve no passado, mas nada tão... mais um conflito, mais né, um conflito, que uma guerra, que uma guerra de anos, né, que lá vem de gerações, né, que lá como diz, é o primeiro continente, vamos dizer assim, onde tudo aconteceu, desde os romanos, enfim, tudo foi acontecendo por ali. Uhum. Estar lá, como que é esse sentimento nas pessoas, ou alguma história dos seus avós, não sei, dos seus pais, alguma coisa que você sabe que marcou, porque até hoje, né, tem ainda situações ali na região, não é um assunto muito legal, mas como que é lá, né, estando lá, o dia a dia ainda tem tensões, ainda tem algo dentro da cultura, provavelmente tenha, né, situações de museu, enfim, né, do dia a dia, mas como que é essa relação lá, estando lá? Uhum. A Polônia tem inúmeros museus, então é um país que tenta preservar toda a história. Então isso para mim foi algo muito interessante, que no Brasil eu não costumava ir a museus ou buscar conhecer mais da história do Brasil. E lá eu vi que eles buscam entender cada vez mais assim da história e preservar a história para que não se repita. Mas assim, eles têm um pouco dessa questão envolvida assim no dia a dia deles relacionada às guerras. E isso eu podia ver, inclusive, na minha família. Hoje em dia, estando longe, eu consigo perceber isso. Essa questão de economia, né? De você até falar, polonês pode ser até um pouco de mão de vaca, né? Se você for ver. Mas não, é aquela coisa, não, você não pode desperdiçar nada, você não pode jogar nada, vamos guardar, vai que tem alguma situação. É o medo de faltar. É um medo de faltar, exatamente. Então, eles têm muito disso. E isso eu consegui perceber na Polônia mesmo, ainda tem essa questão. Obviamente que agora a geração já tem mudado muito, então as pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial, elas já são pessoas idosas, só que tem muitas pessoas que viveram também o comunismo, né? Então, eles acabam relatando muito, então principalmente eu gosto muito de conversar com as pessoas mais idosas, assim, na Polônia. E as guerras deixaram algumas marcas, feridas, alguns medos que a gente consegue perceber. Então eles se fecham. Às vezes essa questão de ficar de serem pessoas mais frias, né, tem relação com isso. E a minha família, por exemplo, eu não saber da onde minha família saiu da Polônia, não ter mais muitas informações, porque justamente a família não queria passar. Nossa. Eles não passavam, então eles queriam esquecer o que eles passaram, o sofrimento que eles passaram, estando lá, porque a minha família veio antes da Primeira Guerra Mundial. Então, quinta geração? Isso, quinta geração. Então eles vieram antes da Primeira Guerra Mundial. Só que nesse momento tem um período da história da Polônia que em 1795 a Polônia ela foi partilhada pela Rússia, Prússia, Áustria-Húngara. E nessas partilhas, né, então a minha família então teve alguma parte que ficou na parte russa, na parte prussiana, né? Então, e nessas regiões foi um pouco complicado, assim, porque o polonês foi proibido também. Então, as escolas também não... Na parte austríaca, sim, até era permitido, mas na parte prussiana, na parte russa, não era permitido
estudar. Então tinha que eles chamam de germanizatia e russificatia, a germanização e a russificação. Então, quando eles vêm para o Brasil, inclusive, eles são, a maioria é analfabeto também. Porque eles não sabiam escrever em polonês. Só fala, né? Só a fala, né? Então, em casa, muitos tentavam até passar. Muitos também sabiam ler, claro, não estou generalizando, né? Mas boa parte, né? Principalmente os camponeses, né? Que eu acho que a maior parte que veio para o sul eram camponeses. Então, eles tinham essa situação. Então, eles eram analfabetos em polonês, chegaram aqui... começam a estruturar algumas escolas polonesas, assim como outras comunidades como alemãs, ucranianas. Cada uma delas começa, né, a estruturar suas escolas, a educação aqui no Brasil mesmo. Quando Getúlio Vargas vem, ele percebe que isso poderia ser um problema, né? Então, fecham as escolas, só que Getúlio Vargas também não tinha professores suficientes de português, escolas suficientes para atender toda essa população, e acaba que as pessoas continuam analfabetas em português, em polonês. Então, a minha mãe, por exemplo, estudou somente até a 4ª série. Então, não tinha como continuar a educação. Então, é claro que tudo isso é um resquício que eu vejo, enxergo que é um resquício, né, dessas guerras. Eu já cheguei também a fazer a tradução de cartas que foram enviadas da família polonesa que ficou lá, para os familiares que vieram para o Brasil. Assim, são cartas assim, que eu chorava fazendo a tradução dessas cartas, porque... era uma tristeza, era uma falta de tudo. A pessoa, assim, no inverno. Então, até eu acabei não comentando sobre as estações, né? Então, as estações são bem definidas. Quando é inverno, realmente é frio, tem neve. Eu cheguei a pegar, assim, acho que menos 15, assim, a temperatura que eu cheguei a pegar. Antigamente era pior, era menos 30. Né? Hoje em dia já não é tão complicado. Menos 15 tá tranquilo. Tá tranquilo. Uma nevezinha, então eu fico imaginando as guerras durante esse período, né? Porque o inverno, tudo cinza, não tinha essa estrutura que a gente tem hoje, né? De aquecimento. E realmente, assim, falando, por exemplo, de Auschwitz, eu cheguei aí lá no verão e no inverno. Realmente, inverno é muito complicado, porque você vê, imagina, eles só com aquela roupinha fina, sem o calçado, então realmente... E tem as fotos lá? Tudo tem as fotos. O sentimento deve ser... Você sente, né, isso internamente. A gente sabe que não vamos passar por isso, né, mas a sensação, acho que de estar olhando aquilo... Que alguém passou, né? De saber que aquilo é verdade, né? É real, né? Quando você vê um filme, alguma coisa assim, né, você tenta descartar a possibilidade, mas você está num ambiente que você sabe que o que aconteceu ali é imensurável, a gente não pode nem relatar a quantidade de sofrimento que aconteceu ali. E as marcas nas paredes, né? Então, tem lugares assim onde foram os guetos, né? Tanto em Cracóvia, em Varsóvia. Tem as marcas, algumas paredes ainda tem as marcas de tiro, então eles deixaram, né, isso para justamente mostrar, né? E como você comentou, eles preservam isso justamente para que seja não só uma prova do que aconteceu, mas uma lembrança para que não volte, né? Não volte a acontecer, como tudo que aconteceu foi terrível. Sim. Que fique na lembrança, não para trazer esse medo de algo, né? Mas para que a gente saiba, né? Como passou por isso e que agora tem que esperar uma coisa melhor, né? Exatamente.